Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga. Graças a Deus estamos aqui com ustedes uma vez mais para a meditação da palavra de Deus. E me gostaria falar um pouco mais acerca de Gedeão, este herói da fé. Porque há muitos detalhes importantes em la vida de Gedeão. Este homem que viveu em uma época difícil, uma época de miséria, de opressão, de sofrimento. Um homem que era de uma família pobre, o mais pequeno em la casa de seu padre, um homem que não tinha nenhuma condição de conquistar a vitória sobre os inimigos de Israel. Mas é importante que consideremos por que Deus escolheu a Gedeão. Se era uma pessoa, digamos assim, tão insignificante em sua época, sem nenhuma expressão, ele mais pequeno não era um soldado, não era um guerreiro, pero Deus, amiga minha, amigo meu, escolheu a Gedeão, porque Deus, com frequência, escorre as coisas débiles do mundo para realizar coisas grandes para sua glória. É isso. Ele usa as coisas débiles do mundo para realizar coisas grandes para sua glória, para que ele seja glorificado. Porque se Deus hubiera usado a uma pessoa nobre, não, a um general, não, a um soldado muito valiente, não, ele escorreu a um campesino que nem sequer tinha armas. Pero foi o próprio Deus quem o capacitou para que pudera conquistar a vitória. O próprio Deus, porque viu que havia em ele uma fé. Viu que Gedeão creia em la palavra de Deus, em el poder de Deus, porque ele havia recebido informação acerca de Deus, seus padres lhe falaram acerca das maravilhas que Deus havia hecho em el passado, e ele creu. E por isso ele não estava conforme a situação, porque creia em um Deus grande, um Deus poderoso, e não aceitava que ele e seu povo estivera vivendo aquela humilhação tão grande, aquele sofrimento, aquela miséria grande. Amiga minha, amigo meu, Deus viu, através da indignação de Gedeão, uma fé. E esta indignação foi o que chamou a atenção de Deus. E Deus lhe dijo, Gedeão, tu salvarás a Israel de las manos de los madianitas. E Gedeão, que conhecia sua condição, conhecia suas debilidades, mirando para si mesmo, ele disse, Senhor, com que salvarei eu a Israel? Porque eu sou de uma família pobre em Manassés, sou o menor em la casa de mi padre. Como eu vou a salvar a Israel? E Deus lhe deu uma palavra, uma promessa. Deus lhe disse, eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como a um solo homem. Quando Deus lhe deu esta palavra, então Gedeão creu. Ele venceu suas dúvidas, seus medos,
sus complejos de inferioridade e se aferrou à la palavra de Deus, confiou em la palavra de Deus e reuniu a 300 homens valientes que estavam em la mesma fé que ele estava e derrotou a 135.000 de los madianitas. Foi uma vitória majúscula. Foi algo grande. Deus hizo possível lo impossível em la vida de Gedeón. Deus hizo la diferença em la vida de Gedeón. Por quê? Porque ele creyó em la palavra de Deus, e esta é a clave. Quizás você que me escute neste momento, ser uma pessoa também de uma família pobre. Quizás você viveu toda a vida em la pobreza, com muitas carências, muita miséria, muito sofrimento, ha sofrido muitos abusos, malos tratos, nunca ha sido tenido em conta. Quizás você que me escute neste momento, és uma pessoa que se sente muito pequena, inferior, que nunca logrará nada em la vida, pero é importante que você vença estes pensamentos, vença suas dúvidas, porque a primeira batalha que você tem que vencer está dentro de você, em sua mente, em seus pensamentos. Porque é importante que você compreenda que quem hará a obra em sua vida é o Espírito Santo. Não será por sua capacidade, não será por la força de seu braço, sino por la fé. La fé em Deus, la fé em sua palavra, porque você que me escute agora, independente da situação que você se encontre, independente de sua condição, você pode ser um vencedor neste mundo. Ponga atenção nisso. Você pode ser um conquistador. Você pode ser a diferença neste mundo. Deus quer manifestar-se em sua vida. Deus quer ser com você hoje, como foi com Gedeón no passado. Vai depender apenas de sua fé, de você estar apoiado em las promessas de Deus. O profeta Isaías, ele disse assim: porque como descende de los cielos la lluvia e la neve, e no vuelve allá, sino que riega la tierra e la hace germinar e produzir, e dá semilla ao que sembra e pão ao que come, assim será mi palavra que sale de mi boca. No volverá a mim vacía, sino que hará lo que eu quero, e será prosperada naquele para que lá envie. Amiga minha, amigo meu, Deus hará lo que Ele quer. E lo que Ele quer é ser glorificado neste mundo, através de nossas vidas. Lo que Ele quer é cambiar sua vida. Lo que Ele quer é que você seja feliz, que você salga desta pobreza, desta miséria, desta angústia, desta depressão que você está vivendo. Lo que Ele quer é fazer uma obra grande em sua vida, é cambiar toda a sua vida, a ser de você uma pessoa vitoriosa, feliz neste mundo. Você necessita crer nisso, crer nesta palavra. Há muitíssimas pessoas no centro de ajuda cristiano que um dia chegaram com a vida destruída, a vida quebrada, a vida hecha polvo, em la miséria, fracassados, em todos os aspectos, endemoniados, essa é a verdade, endemoniados. Pero
Creyeron na palavra, creyeron en esta palavra que usted está escuchando en este momento. Se aferraram a Deus, a la palavra de Deus e perseveraram em la fé. Se entregaram, começaram a poner por obra a palavra de Deus, se han rendido ao Espírito Santo, deram lugar ao Espírito Santo e o Espírito Santo les cambiou a vida, les cambiou rotundamente, les prosperou, les sanou, les deu nova vida. E como Deus isso, com estas pessoas que a diário você escute aqui, testemunhos de transformação, de superação, Deus quer ser o mesmo por você. Muitos não creem, e aqueles que não creem, Deus não pode ser nada, porque Deus obra mediante a fé. Lo que agrada a Deus, lo que move a mano de Deus para bendecir-nos é a fé. Deus se manifesta através de nossa fé e nós outros temos que crer. Gedeão creyó que Deus haria possível lo impossível e assim sucedeu, porque ele venceu e de ser de la família mais pobre se volveu o mais rico em todo Israel, não apenas em Manassés, senão em todo Israel. Ele que era o mais pequeno, o menor, se volveu o mais grande em Israel. Deus se manifestou em sua vida. Deus lhe engrandeceu. E Deus quer ser o mesmo por você. Crê você nisso? Crê você nisso que Deus quer ser o mesmo por você? Deus quer usá-lo, Deus quer ser a diferença em sua vida. E para isso, estaremos realizando esta hogueira santa de Israel, o domingo 12 de dezembro. Para você que quer ver a diferença em sua vida. Você quer ver a manifestação do poder de Deus. Você necessita vencer suas dúvidas, seus medos e lançar-se sobre a palavra de Deus, manifestar a fé. E Deus se manifestará em sua vida. Deus lhe engrandecerá em nome de Jesus. Pablo, hablando a la igreja, dijo, de modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és. Las coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas novas. Ponga atenção. Ele dijo, se alguno está em Cristo, este se é condicional. Porque se alguno não está em Cristo, não vai suceder nada. Absolutamente nada. Pero se alguno está em Cristo, nova criatura és. Deus hará desta persona uma nova criatura. Deus hará todo novo em esta vida, amiga minha, amigo meu. Isso é a palavra de Deus. Aqui nós outros estamos falando a palavra de Deus, ensinando-lhe a palavra de Deus. E você necessita crer nesta palavra, aferrar-se a esta palavra, porque Deus quer fazer a diferença em sua vida. E por isso vamos a participar desta hogueira santa, o domingo 12 de dezembro. Mas para isso, para que haja uma diferença, para que sua vida cambie, para que sua vida se restaure, para que você prospere, para que você progresse, para que você tenha uma vida abundante neste mundo, porque esta é a vontade de Deus. Não desaproveite esta oportunidade e participe com todas suas forças, com
toda a sua fé, procure lançar-se sobre a palavra de Deus, porque Ele hará possível lo impossível em sua vida. Domingo, 12 de dezembro, 10 da manhã, em todos os centros de ajuda cristianos estaremos realizando a hogueira santa de la diferença. Deus hará a diferença em sua vida. Participe, participe. Ora, é importante que você dê lugar ao Espírito Santo. Sim, dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele é quem hace a obra. Nada hubiera sucedido em la vida de Gedeão se ele não se desporrara, se ele não sacrificara, se ele não renunciara, se ele não dera lugar ao Espírito Santo, porque todo câmbio, toda transformação que houve em sua vida foi a partir do momento que o Espírito Santo vino sobre ele. Participe, domingo 12 de dezembro, la hogueira santa de la diferença e sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gostado este mensagem, esta palavra, lhe ha bendecido, comparta com amigos, com familiares, para que também possam poner a fé em ação e marcar a diferença neste mundo. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes com o café espiritual. Hasta amanhã, que estén bem.